Bom dia, pessoal! Na videoaula de hoje iremos falar sobre torque, que corresponde ao capítulo 12.5 do livro do Randall. Vimos até agora que o análogo no movimento de rotação, a grandeza posição usado no movimento linear é a posição angular, que é descrita pelo ângulo θ. A gente viu também que o análogo à velocidade é a velocidade angular, que é dada por W, que é igual à derivada da posição θ em relação ao tempo. Vimos também que o análogo da aceleração linear para o movimento de rotação é a aceleração angular, que é dada pela derivada da velocidade angular no tempo. Vimos também que a massa tem o seu equivalente no movimento de rotação, que é o momento de inércia, que leva em conta não só a massa, mas a distribuição da massa de um objeto. E vimos também que a expressão análoga à energia cinética para o movimento de rotação é a energia cinética de rotação, que é dada por 1/2 vezes o momento de inércia do objeto, vezes a velocidade angular ao quadrado. Hoje a gente vai ver qual é a grandeza análoga à força no movimento de rotação. Vamos iniciar com um exemplo. Aqui a gente tem a figura que mostra uma porta vista de cima. Suponha que essa porta esteja aberta e que a gente quer fechá-la. Isso significa que queremos colocar ela em rotação em torno da dobradiça, que vai ser o eixo de rotação dessa porta. Será que a coisa mais eficiente a se fazer seria aplicarmos uma força na porta em qual das direções indicadas na figura? O que vocês acham? Se a gente aplicar uma força como a F2, não haverá rotação na porta e ela não vai nem se mexer. Já se a gente aplicar a força F1, F3 ou F4, aí sim haverá rotação. Mas qual seria a forma mais eficiente, ou seja, a forma que exige uma intensidade menor de força aplicada, para a gente fechar a porta? Intuitivamente a gente sabe que é a F1. Se vocês não têm essa intuição, vocês podem testar na porta da casa de vocês. Agora, nessa aula, a gente vai entender o porquê que essa é a escolha mais eficiente para gerar rotação. O que a gente chama de torque, que é a grandeza análoga à força no movimento de rotação, é definido como sendo força vezes raio vezes o seno do ângulo φ, que é o ângulo entre o vetor força e o raio, que é a distância entre o ponto do objeto em que a força é aplicada e o eixo de rotação. Nessa figura, o nosso eixo de rotação ele é perpendicular à tela que estamos vendo e se situa no parafuso, sendo perpendicular ao mesmo. Então, R seria a distância entre o eixo de rotação e o ponto de aplicação da força F. E φ é o ângulo entre o vetor da força F e esse raio. Qual é a vantagem dessa ferramenta ter esse raio grande? A gente poderia tentar girar isso com os dedos da mão, mas essa ferramenta que tem esse raio R, ela dá uma vantagem para a gente, porque senão ela não existiria, ou ela poderia ser mais curta, menor e ocupar menos espaço, mas ela tem essa haste com o raio R por uma razão. E qual é a razão? Esse raio R, o tamanho dele, aumenta o torque. Porque o torque, como ele é dado por força vezes raio vezes seno do ângulo, a gente vê que quanto maior o raio, maior o torque para uma mesma força aplicada. Então, se você não quer ter que aplicar uma força muito grande, você aumenta o valor do raio. Então, você usa essa ferramenta que aumenta o valor de R. Então, para uma mesma força aplicada, você vai ter um torque maior. Por convenção, a gente diz que o torque é positivo quando ele gera aceleração no sentido anti-horário. E o torque ele é sempre calculado com respeito ao eixo de rotação. Então, sempre que a gente falar em um torque, a gente tem que explicar se esse torque é em relação a qual eixo de rotação, porque o torque varia se ele for dado em relação a um eixo de rotação ou a outro eixo de rotação, com um raio diferente, certo? Então, quando a gente diz no sentido anti-horário, quer dizer ângulo anti-horário a partir da direção radial.
o torque tem unidade de Newton vezes metro. Então, qual seria, olhando para essa figura, o melhor ângulo para a gente aplicar a força de modo a gerar o maior torque possível? Seria o ângulo tal qual o seno desse ângulo fosse o máximo. A gente sabe que o valor máximo do seno de um ângulo é 1, e esse valor ocorre para θ igual a 90 graus. Então, o torque é maior quando a força é aplicada perpendicularmente ao raio. Qualquer força pode ser decomposta em componentes. Então, no caso mostrado aqui nesse slide, a gente pode decompor a força em uma componente tangencial ao movimento e uma componente radial, a qual não realiza torque por fazer um ângulo igual a zero com a direção do raio, já que sabemos que seno de zero é igual a zero. A componente tangencial é dada por F seno de θ. Sendo assim, podemos escrever o torque como sendo o produto da componente tangencial da força aplicada vezes o raio. Também o vetor raio pode ser decomposto em componentes. Assim que outra forma alternativa de escrever o torque é como sendo o produto da força aplicada pelo que chamamos de braço de alavanca, que nada mais é do que R seno de θ, que é a componente do raio perpendicular à força aplicada, como mostra na figura. Para desenhar o braço de alavanca, basta a gente estender o vetor força até que essa extensão intersecte o vetor que parte do eixo de rotação e cruza perpendicularmente à direção do vetor F. Então, a gente vê aqui que essa distância D é o que a gente chama de braço de alavanca. Mas, e no caso que a gente tem mais de um torque atuando sobre um corpo, como fica a situação? Da mesma forma que no movimento linear era a força resultante que determinava o movimento do corpo, aqui no movimento de rotação é o torque resultante que vai determinar o movimento de rotação do corpo. E o torque resultante, ele é a soma de todos os torques atuando sobre esse corpo ou esse objeto. Assim como a força resultante era a soma de todas as forças atuando sobre o objeto. Acontece que quando vemos essa figura, a gente vê que essas forças atuando no objeto também deviam gerar translação no mesmo, não apenas rotação. Concorda? Se você aplica essas forças, se não existe um eixo fixo fixando o objeto em um dado ponto, esse objeto pode sofrer translação. Então, por que um objeto preso a um eixo fixo não possui translação? Porque a força sobre o eixo compensa as outras forças para que não haja translação. Então, lembrem que há uma força sobre esse eixo fixo que evita a translação. Mas a força sobre o eixo, como ela possui raio zero, porque a distância do ponto de aplicação da força ao eixo é zero, então ela não contribui para o torque. Então, quais forças aqui nessa figura não contribuem para o torque? Quais forças, de um modo geral, mesmo as que não estão mostradas aqui com vetores, quais delas não contribuem para o torque? A força sobre o eixo e também as forças internas no objeto, que a gente já viu anteriormente, que somadas vão se anular, elas são as forças que não contribuem para o torque resultante. É importante destacar que o torque resultante gerado pelas forças internas exercidas dentro do sistema é nulo, porque as forças internas formam pares de força-ação-reação, exercidos com mesma intensidade e sentidos opostos. Então, com exceção da força do eixo e das forças internas, todas as demais forças vão contribuir. As forças aplicadas sobre o objeto e as demais forças que não são as forças internas e nem a força do eixo. A gente sabe também que objetos que estão a uma dada altura acima da superfície da Terra, eles sofrem aceleração de queda livre, que é dada por G. A gente chama de G, aceleração de queda livre. A gravidade, que nesse curso a gente trata como sendo uma força, que é a força gravitacional, ela também exerce torque sobre os objetos. Por exemplo, o objeto dessa figura, ele possui um eixo fixo, que é perpendicular ao plano da figura. Se o objeto for liberado, a gravidade vai produzir um torque que vai fazer com que o objeto gire em torno desse eixo.
O torque gravitacional sobre esse objeto vai ser dado pela expressão torque gravitacional é igual a menos mg vezes a posição x do centro de massa, onde m grande é a massa total do objeto, g é a aceleração de queda livre e xcm é a posição do centro de massa do objeto. Agora veremos o porquê dessa expressão e como que a gente chega nessa expressão para o torque gravitacional. Bom, o torque gravitacional sobre uma partícula I, ele é dado por torque sobre a partícula I é igual a menos xi, que é a posição x da partícula I, mi, que é a massa da partícula I, vezes g, que é a aceleração de queda livre. O xi entra nessa expressão, a posição xi, porque ele é justamente o braço de alavanca, como mostra aqui nessa figura. Esse é o braço de alavanca que corresponde justamente a essa distância xi mostrada aqui com relação ao eixo de rotação. Então, esse é o braço de alavanca, esse que é igual a esse. Bom, primeiramente é importante a gente lembrar que a força da gravidade ela é exercida sobre cada partícula do objeto. Então, por isso que a gente considera o torque sobre partícula I, que a gente chama de tal I. A força da gravidade, ela exerce sobre a partícula I uma força que é orientada para baixo, de módulo igual a mIg, onde mi é a massa da partícula I e g é a aceleração de queda livre. Mas uma partícula localizada à direita do eixo de rotação, ela possui um valor de x positivo, mas ela experimenta um torque negativo, porque a gravidade vai tender a girar essa partícula em sentido horário. Já uma partícula situada à esquerda do eixo, tendo um valor de x negativo, experimenta um torque positivo. Então, o sinal do torque ele é oposto ao de xi, que é a posição da partícula I. Desse modo, a gente pode expressar o torque sobre cada partícula, devido à força gravitacional, por essa primeira expressão que a gente tem nesse slide. Então, o torque resultante devido à gravidade, ele é obtido quando a gente soma o torque de cada partícula individual sobre todas as partículas do objeto. Então, somando sobre todos os torques de todas as partículas, a gente vai ter uma soma sobre essa quantidade, que vai ser igual a menos somatório de mixi vezes g. Já que g é constante para todas as partículas, é o mesmo valor, a gente só chama de g, não precisa somar sobre g. Mas, de acordo com a definição do centro de massa, a gente sabe que a somatória sobre mixi nada mais é do que a massa total do objeto vezes a posição do centro de massa. Então, a gente pode escrever o torque devido à gravidade como sendo torque igual a menos mgx do centro de massa, onde m é a massa total do objeto e xcm é a posição do centro de massa em relação ao eixo de rotação. Então, a gente vê aqui na figura que a gravidade exerce um torque positivo sobre essa partícula 1, enquanto ela exerce um torque negativo sobre a partícula 2. Você vê que o torque resultante devido à gravidade, ele é, no final, exercido sobre o centro de massa do corpo. E isso faz sentido, porque o centro de massa é aquele ponto que é como se toda a massa tivesse concentrada naquele ponto. Por essa expressão, a gente pode ver o seguinte: quando a posição do centro de massa xcm é igual a zero, ou seja, quando o centro de massa está posicionado sobre o eixo de rotação, não haverá torque gravitacional sobre ele. O torque gravitacional vai ser nulo. O que isso está dizendo pra gente? Sempre que um corpo estiver com seu centro de massa posicionado sobre um eixo de rotação, não haverá torque sobre ele. E a gente vai ver mais para frente que, consequentemente, não haverá rotação do corpo, porque o torque gera rotação, assim como a força gera aceleração no movimento linear. Pode haver rotação se outras forças estiverem presentes, mas se apenas houver o torque gravitacional, nesse caso, então não haverá torque sobre ele. Então, com isso, a gente vê uns fenômenos interessantes. Por exemplo, nessa figura a gente vê um martelo apoiado sobre uma pirâmide.
Como ele está posicionado de tal modo que o centro de massa está em cima dessa pirâmide, ele está em equilíbrio parado, ele consegue ficar parado nessa posição. Se você transladar esse objeto, ele não vai mais permanecer em equilíbrio. Aí ele vai sofrer rotação e vai cair. Isso é uma coisa interessante que já usaram como aplicação para arte, cultura, diversão, etc. Vemos, por exemplo, nessa figura, um passarinho que está sendo equilibrado sobre o dedo de uma pessoa. Mas aí você pensa, mas como que isso é possível? Esse passarinho ele não é eletrônico, ele é só um brinquedo de plástico. E como que ele fica parado no dedo de uma pessoa? Vocês já viram um passarinho como esse? Acho que quem é da minha época, que nasceu na década de 80, deve conhecer esse tipo de brinquedo. Então, nesse passarinho, eles tiveram uma ideia muito inteligente. Eles colocaram um peso muito grande no bico do passarinho. Então, eles colocaram chumbo no bico do passarinho, enquanto que no resto do corpo do passarinho, ele é oco, vazio. Então, é só um plástico bem leve. Ou seja, quase toda a massa do passarinho está concentrada no bico dele, de modo que o centro de massa do passarinho está no bico dele. Então, quando você posiciona o centro de massa do passarinho, que está no bico dele, sobre o seu dedo, que no caso é o eixo de rotação, ele fica em equilíbrio. Por quê? Porque o x do centro de massa do passarinho é zero. Porque o x seria a distância entre o centro de massa e o eixo de rotação. Mas ele está posicionado sobre o eixo de rotação. Então, x é zero, o torque resultante é zero e o passarinho não rotaciona. E como eu sei que meu dedo é o eixo de rotação? Porque se ele não tivesse o peso distribuído dessa forma, ele iria rotacionar sobre esse eixo, que é o meu dedo. Então, ele é feito de modo que ele não cai por causa disso, porque eles posicionam o centro de massa no bico e o bico sobre o eixo de rotação, que é o seu dedo. Aqui eu vou explicar uma forma de girar um objeto extenso sem que ele sofra translação. Uma forma é exercendo um par de forças de mesma intensidade, mas mutuamente opostas, em dois pontos diferentes, como mostra nessa figura. Um par de forças como esse é o que a gente chama de binário. Embora as forças sejam exercidas em sentidos opostos, os torques gerados por elas têm o mesmo sentido. As forças são de mesmo módulo, então dessa forma a gente pode chamar as duas de F, a F1 e a F2 podem ser chamadas de F porque têm o mesmo módulo. O braço de alavanca de F1 é D1 e o braço de alavanca de F2 é D2, como vocês veem na figura. O torque resultante é a soma dos dois torques, que é dado por essa expressão aqui, D1F mais D2F, que pode ser escrito como D1 mais D2 vezes F. D1 mais D2 é o que a gente chama de L, onde L é a distância entre as linhas de ação das duas forças. O sinal do torque resultante ele é dado a partir da observação do sentido em que o torque é exercido. O que a gente vê de especial em um binário é que ele exerce o mesmo torque resultante de módulo LF em relação a um eixo qualquer, em um ponto qualquer do objeto. Isso não é uma propriedade geral de objetos gerais com forças gerais sendo aplicadas sobre eles. Isso só ocorre no caso de binários. Um outro ponto interessante é que se um objeto não possui um eixo fixo, um binário o fará girar em torno do centro de massa. No caso de um binário, a força externa resultante é nula. Nesse caso, vimos que o centro de massa do sistema tem aceleração nula. Logo, ele não pode estar girando em torno de outro ponto que não seja o centro de massa. Vamos analisar agora um exemplo prático. Ordene os torques sobre o corpo nos três casos abaixo. Suponha que todas as forças têm o mesmo módulo. A gente vê que a gente tem aqui o caso de um binário. Supondo que todas as forças em A, B e C possuem o mesmo módulo e que as hastes são de igual comprimento, então lembrando que no caso de um binário, o módulo do torque é igual a F vezes L, a gente vê que a diferença entre os torques se deve apenas à diferença entre os ângulos de aplicação da força. Isso porque, nessa figura A gente vê que o L vai ser justamente o comprimento da haste. Já na figura B, o L da figura B corresponde ao cateto desse triângulo que a gente pode desenhar aqui, onde a hipotenusa seria a haste,
essa extensão desse vetor força é um dos catetos e o L é o outro cateto. E aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. O mesmo ocorre aqui, a gente pode desenhar um triângulo nessa figura e ver que a haste seria a hipotenusa, o L seria um dos catetos e o outro vetor força seria o outro cateto, onde aqui a gente teria um ângulo de 90 graus. A gente sabe, por trigonometria, que o cateto é menor que a hipotenusa. O cateto tem um comprimento menor do que o da hipotenusa. Então, a grandeza que a gente chama de L na figura B e na figura C é menor do que o L da figura A, que é justamente todo o comprimento da haste. Sendo que os ângulos entre a aplicação de força e a direção perpendicular à haste são iguais na figura B e C, então o torque vai ser igual nessas duas. Mas na figura A, como a força está sendo aplicada perpendicularmente à haste, o torque vai ser maior nesse caso. E isso é compatível com o que a gente viu inicialmente, que o maior torque ocorre para o caso em que a gente tem o maior valor do seno de θ. Então, nas figuras B e C, os ângulos mostrados são iguais e, portanto, o torque é igual. Por outro lado, na figura A, a gente tem uma força perpendicular à haste, ou seja, a gente tem um ângulo de 90 graus. E nesse caso, o seno de θ assume seu valor máximo, que é igual a 1. Então, o torque na figura A é maior que o torque nas outras duas. E sendo que essas figuras correspondem à situação de um binário, a gente lembra que o módulo do torque em cada uma delas é dado por valor da força F vezes o comprimento L de cada uma das situações. A videoaula de torque termina por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima!